A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, damos início agora ao terceiro semestre do curso de Teologia Básico da Agência AMAI, com a disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento. O foco do nosso estudo tem relação com as ações e interações socioculturais presentes no contexto do Novo Testamento, começando no livro de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, o que nós trataremos aqui sobre as questões culturais, embora tendo esse foco na questão cultural, nós também faremos conexão com a revelação de Deus, uma vez que nós estudamos o livro da revelação do Senhor ou a palavra de Deus. Convém destacar que, embora o nosso estudo esteja centrado nas ações do homem como ser cultural, ou seja, um ser que produz cultura continuamente, faremos conexão com a revelação de Deus nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e no livro de Apocalipse, uma vez que nós estamos tratando dos aspectos supraculturais, pois a palavra de Deus, ela não está ligada a nenhuma cultura, mas ela se revela nas culturas humanas. Isso quer dizer que nenhuma cultura pode se dizer detentora da revelação, uma vez que a revelação de Deus, ela vem dos céus como inspiração, ou por meio da inspiração do Espírito Santo, que permitiu que homens registrassem aquilo que Deus desejava para a humanidade. Nós vamos iniciar o nosso estudo definindo os termos, como nós fizemos quando tratamos de antropologia cultural do Antigo Testamento. Vamos pensar acerca do significado dessas palavras. Antropologia é uma palavra grega, tanto na primeira parte, anthropos, que significa homem, e logia, que significa estudo, dando para nós aí uma definição, que seria o estudo do homem, ou a ciência que estuda o homem. No campo teológico, o estudo envolve muitas questões, como a relação do homem com Deus, a queda, que é o pecado, o plano da revelação ou da redenção, que foi revelada no Antigo Testamento, e também a sua restauração em Cristo, algo que nós vemos no contexto do Novo Testamento. Porém, como nós já mencionamos, o foco do nosso estudo não envolve a questão teológica, no estudo da antropologia, mas nós faremos uma abordagem cultural, com destaque para a questão social, envolvendo a capacidade que Deus colocou no homem, a capacidade de criação, de interação, de comunicação interpessoal, de organização social, entre outros aspectos. O ser humano, Deus o criou como um ser cultural, capaz de realizar coisas para melhorar a dinâmica da sua vida, inclusive nas relações interpessoais. A palavra cultural, ela vem do latim colere, que significa cultivar. Portanto, cultura é como um cultivo, e de fato, não é? A partir do desenvolvimento das sociedades, o homem vem criando coisas, e é como algo que nós semeamos e vemos crescer e desenvolver. Então, por isso que a raiz da palavra cultura vem dessa expressão de cultivar. Então, falar de cultura é quase que consensual entre teólogos, antropólogos, sociólogos, que é muito difícil nós definirmos a cultura. Sabe-se, portanto, que é algo complexo, que envolve diversidade nas relações humanas, desde o princípio da humanidade. Nós vemos como
as criações humanas foram se tornando cada vez mais complexas. Por isso que há esse consenso entre os cientistas, antropólogos, que a cultura é algo difícil de se definir. Devemos lembrar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso indica indefinidas capacidades do ser humano de inventar, de solucionar problemas, de investigar coisas, de criar sistemas, desenvolver ciências e etc, etc, etc. A capacidade que Deus colocou no ser humano é algo realmente extraordinário. E nós podemos, até mesmo pela luz da ciência, dizer que o homem não utiliza toda essa capacidade. Imagine, mesmo não usando toda a capacidade, o homem criou coisas tão fantásticas. Como seria se esse ser humano pudesse utilizar todas as suas capacidades, ou toda a capacidade que Deus lhe concedeu ao ser criado. Então, embora seja difícil definir, a cultura faz parte do nosso cotidiano. Então, é algo que está ligado a nós. O homem é um ser cultural, capaz de criar. Isso é uma dádiva, nós podemos entender sem dúvida, sem sombra de dúvidas, na palavra de Deus, pois Deus o criou com essa capacidade. E é interessante que lá no livro do Gênesis, Deus dá a ordem a Adão de cuidar do jardim, cuidar daquilo que Deus tinha feito, e logo em seguida nós vemos Adão trabalhando, dando nomes aos animais. Isso é algo próprio do ser humano. Como esse ser cultural, capaz de criar coisas, de nomear coisas, de inventar, como nós já nos referimos. Então, por exemplo, a língua que falamos é algo que está ligado à questão cultural. Por exemplo, nós falamos o português, com todas as variações de estados, palavras diferentes, inclusive variações até mesmo dentro da própria língua portuguesa de Portugal, ou como de outros países, como Angola, que fala português também. Mas isso nos identifica como povo, a língua que falamos. Podemos também citar o terena, povo que nós temos trabalhado, povo xerente. O japonês também é uma língua própria lá do Japão, entre tantas outras línguas, muitas delas faladas atualmente, outras extintas, mas isso revela algo da cultura que está presente entre nós. No Novo Testamento nós temos a predominância do grego. No entanto, a língua hebraica e aramaica também faziam parte desse cenário linguístico. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos ali um texto que foi traduzido do grego e do hebraico, mas nós podemos ter em mente que tanto os apóstolos, Jesus, eles se comunicavam em sua língua materna, que era o hebraico, e algumas palavras também que a gente vê que aparecem no Novo Testamento, a língua aramaica. Isso é uma identificação cultural. As expressões artísticas dos povos também fazem parte dessa complexidade cultural. Nós temos entre o povo terena a dança da ema, ou dança de bate-pau. Nós podemos citar também as questões musicais, a culinária, entre tantos outros aspectos das expressões artísticas do ser humano. As leis, os costumes, os comportamentos, as organizações políticas religiosas também englobam esse escopo cultural produzido pelo ser humano. Isso mostra como de fato é complexo falar sobre cultura, ou sobre esse aspecto cultural do ser humano. No contexto do Novo Testamento, nós vamos ver um período de dominação romana, e há muitas questões culturais ligadas a esse império, algo que eles receberam dos gregos, mas também que desenvolveram como algo comum que acontece na humanidade. Nós abordaremos, quando nós falarmos sobre os aspectos políticos e religiosos, falaremos sobre os saduceus, fariseus, escribas, que são grupos religiosos que tinham uma certa influência política também, ali presentes no Novo Testamento. Falaremos um pouco sobre a figura feminina num contexto
embora nós vamos mencionar algo do Antigo Testamento, mas o nosso foco é o Novo, mas nós vamos ver, né, como a figura feminina aparece, né, nos livros sagrados, né, num ambiente que é dominado visivelmente pelos homens. Então, falar de cultura é falar de um complexo universo de construções humanas bem dinâmico, algo que está modificando e se modifica a partir das relações humanas. Então, eu quero destacar apenas algumas definições, podemos falar aqui de dezenas de definições, algumas definições que me chamam bastante atenção. É uma definição de E.B. Taylor, que diz, aquele complexo, quando ele define cultura, ele fala todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, princípios morais, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos homens como membros da sociedade. Então, ele usa a palavra complexo e fala de várias questões que envolvem essa sociedade. Russell Norman Champlin fala da cultura como a totalidade da invenção, da realização humana. Ele é bem objetivo, mas que mostra, né, uma definição sobre cultura, que fala de tudo, né, essa capacidade, né, do homem de criar. E eu gosto assim, de uma definição que vem de um antropólogo missionário cristão, Paul Hiebert. Inclusive, nesse livro, é um livro que nós utilizamos na preparação desta aula, o Evangelho e a Diversidade das Culturas, uma definição de Paul Hiebert, que eu gosto bastante, que ele fala assim, a cultura... ele diz, né, são os sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamento e produtos, compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Então, para ele, toda a cultura, ele é um missionário, um antropólogo, ele atua, né, em campos transculturais, então ele observa que em todas as culturas há presentes, né, esses sistemas, né, de ideias, que algo envolve a questão cognitiva, o nosso conhecimento, os sentimentos, os aspectos afetivos dos seres humanos, que envolve a questão, né, dos gostos, e os valores, que são o juízo de valor, aquilo que nós entendemos, né, que é certo, que é errado. Isso está presente em todas as culturas. E para a gente apenas pontuar aí algumas questões relacionadas a essas dimensões, né, que ele, né, define como ideias, essa dimensão cognitiva, né, que diz respeito ao conhecimento, a capacidade intelectual, esse saber, né, esse saber intelectual, a capacidade do homem de entender ou dar resposta a certas coisas, como por exemplo, nós temos a capacidade, né, que envolve a ciência, né, de pesquisa, essa ciência, né, que faz a investigação, e também as respostas que alguns povos dão para alguns problemas, ou como eles entendem as questões, como por exemplo dizer que existem espíritos, né, espíritos do bem, espíritos do mal, que habitam as florestas. Então, nós vemos isso nessa capacidade cognitiva, que envolve um ensino, a aprendizagem, como utilizar um instrumento, né, uma arma, uma flecha, um arco, ou como projetar um automóvel, como plantar, extrair frutas, ou a partir de plantas você encontrar algo que pode fazer bem, ou como as plantas medicinais, como governar lugares. E aí nisso a gente vê, né, como a sociedade ela se organiza, né? Desde lá são as tribais, com os patriarcas, os caciques, os tuxaus, como falam em algumas tribos indígenas. Tudo isso envolve aprendizagem, né, que vai passando, né, que o ser humano vai criando, e nas interações vão compartilhando esses aprendizados. Esse aprendizado ele pode ser registrado, né, como nas pedras antigas, né, nos papiros, nos pergaminhos, e no papel atualmente, como nós frequentemente utilizamos. E
não podemos esquecer da parte tecnológica, né, que também é onde o ser humano utiliza, né, para registrar os seus feitos, né, ou registrar a sua cultura. Essa cultura geralmente é transmitida, né, por meio da oralidade, né, passando de pai para filho, através das memórias, as histórias, os contos, os poemas, as canções e tantas outras maneiras que o ser humano utiliza para comunicar esse aprendizado de geração para geração. Nós temos, como o Paul Hiebert fala, né, da dimensão dos sentimentos, que seria a parte afetiva, né, dos seres humanos. Isso envolve, né, os nossos gostos, né, a questão dos nossos alimentos que comemos, as vestimentas que utilizamos, tudo aquilo que diz respeito a sentimento, né, a questão de escolhas, não é, que fazemos nesse aspecto afetivo, não é, de gosto. Isso varia muito, né? Há povos, por exemplo, né, que não têm o hábito de comer feijão. Nós, brasileiros, gostamos muito do feijão, do arroz. Isso é algo comum que pode ser visto nas culturas. E, por último, ele fala da dimensão dos valores, né, que é a dimensão avaliadora, que é a questão do juízo de valor, na questão moral, a compreensão do certo e do errado. Isso está presente, né, em todas as culturas, né, como a análise, né, desse missionário, antropólogo, ele fez, né, a partir dos seus trabalhos. Ele chegou a essa conclusão, né, de que há presente em todos os valores. De fato, em qualquer lugar existe essa noção, né, daquilo que é certo e do que é errado. Isso varia. É por isso que quando nós falamos da revelação de Deus, nós falamos de algo que vem do Senhor, algo que é supracultural, algo que não está ligado à cultura específica. Então, o que é certo da parte de Deus, pode ser que a humanidade não compreenda como certo, mas se vem da parte de Deus, nós compreendemos como sendo algo verdadeiro, absoluto. Então, embora o certo e o errado na perspectiva humana varie, no plano de Deus há o absoluto, algo que não é compreendido muito bem por aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E para concluir, não é, nós vimos aqui, não é, ao longo, né, desse estudo, né, sobre antropologia cultural do Novo Testamento, que falar sobre cultura é falar de algo complexo. Não é? Algo dinâmico, algo diversificado, algo que muda com o tempo, algo que tem esse aspecto aí, como vários autores já chegaram a pelo menos essa conclusão, né, de que a complexidade é própria da cultura. Então, embora haja essa complexidade, nossa expectativa é que quando nós analisarmos os registros do Novo Testamento, isso fica mais clareado para nós, né, uma vez que nós analisaremos, como já nos referimos, aspectos culturais a partir da revelação de Deus e sobre a orientação do Espírito Santo. Então, diante de tudo isso, né, nós temos um grande desafio, né, de anunciar o Evangelho do Senhor em todos os lugares. Não importa se as culturas sejam diferentes, mas nós devemos anunciar a palavra absoluta de Deus, pois ela, né, transforma aquilo que precisa ser transformado. Se a cultura tem um padrão que desonra a Deus, o Evangelho entra para transformar a cultura. E é esse o nosso papel, né, como cristão, como servo, como serva de Deus, de levar a mensagem que transforma vidas. Uma vez transformando vidas, culturas também são transformadas e a sociedade, por fim, também é transformada pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula.